Depois do vídeo da teoria do sapato velho, muita gente vem me perguntar como a gente aplica isso aqui na prática na OpenX. Então, recentemente a gente recebeu mais um equipamento, mais um Juniper MX304, e nós vamos demonstrar como é que a gente faz isso na prática, como que a gente realmente gerencia os nossos recursos aqui na OpenX. Quando eu fiz o vídeo do seu sapato velho, eu mandei para o meu pai ver e ele falou que a história era bem parecida com o que eu tinha contado, exceto por um pequeno detalhe. É que a máquina que eles colocavam em produção quando a principal dava problema, era a máquina mais cara. Então, realmente, por isso que era muito chocante, porque o recurso que ficava ocioso era o recurso mais precioso da empresa. Porque a ideia do sapato velho era quando ele precisava de ter um equipamento para substituir, ele tinha que ter certeza que aquele equipamento ia funcionar. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na OpenX. O equipamento que é o nosso backup é sempre o melhor que a gente tem disponível. Então, por exemplo, não adianta eu ter um Juniper MX304 que dê problema e a peça que vai substituí-lo é um equipamento de menor capacidade, que não vai dar conta de atender aquela demanda. Então, os equipamentos que a gente tem para ser os sobressalentes são sempre os melhores que a gente tem disponível na rede. Então, por isso que a gente comprou mais um Juniper MX304, porque ele é capaz de substituir qualquer equipamento da nossa rede. Então, essa é a ideia. É exatamente assim que a gente gerencia os nossos recursos. Mesma coisa que acontece com os nossos switches. A gente tem na nossa rede switches com 32 portas de 100 GB, temos também switches com 64 portas de 100 GB. O equipamento que a gente tem de backup é um switch com 64 portas de 100 GB, porque ele pode entrar em qualquer lugar. Um POP que eu tenho 32 portas de 100 GB, eu posso pegar um switch de 64 e vou colocar lá e ele vai atender com sobra. Mesma coisa esse equipamento que a gente colocou. Então a gente vai agora fazer um unboxing, né? A gente já tem um vídeo aqui no canal com um unboxing detalhado do Juniper MX304, mas a gente vai aproveitar esse momento para abrir mais uma vez a caixa, para mostrar para vocês todos os detalhes e principalmente para mostrar que uma parte dessa nossa ideia de como gerenciamos os nossos recursos é exatamente ter eles a pronto uso. Não adianta eu falar assim, o que é o seu backup? É um Juniper MX304 que está guardado no meu estoque. Não adianta, ele tem que estar pronto uso. O que significa ele estar pronto uso? Significa que ele tem que estar atualizado com as versões que a gente está usando, tem que estar com as licenças instaladas, eu tenho que ter certeza que eu vou pegar ele, vou colocar e ele vai funcionar. Então não pode ser um recurso que está numa caixa guardada e eu não sei se ele vai funcionar, ou se ele já está apto. Não adianta, no dia que eu precisar, eu ter que pegar ele, atualizar, correr atrás de licença, então em vez de eu resolver o problema muito rápido, pode ser que eu vou demorar algumas horas a mais para deixar ele em pronto uso. Então é fundamental que ele esteja realmente, totalmente configurado, apto para a gente colocar ele em produção em o menor tempo possível. Então é que é uma certa preparação para que isso esteja, você precisar na emergência, ele está mais rápido para você colocar em uso. Então vamos abrir a caixa. Essa aqui é a primeira caixa do MX304. Ele é um equipamento que ele vem com duas caixas. Então a primeira caixa que a gente vai abrir é a caixa do chassi, né, que é a parte que vai ter as fontes, vai ter as controladoras. E depois a gente vai abrir a placa com a placa das interfaces de rede. Como a gente falou lá no outro vídeo, os equipamentos da Juniper vêm sempre muito bem embalados, né? Então a gente tem aqui primeiro vem aqui a parte de parafusos, vem a documentação. Aqui tem uma documentação que é muito interessante. Deixa eu ver se eu... Aqui ele vem com um QR Code que você vai baixar como você faz para a instalação. Todo equipamento nas grandes operadoras, eles têm dois times normalmente. O time de campo, então tem a documentação, que é como você faz a instalação do hardware. Então assim, que energia que eu preciso preparar, quais são os requisitos de energia, os requisitos de refrigeração, toda essa parte é um documento de Hardware Installation Guide. E tem para o pessoal de redes, vai ter um outro documento que explica como você faz o setup inicial. Então hoje nós vamos falar, desembalar o equipamento e depois vamos falar nesse vídeo sobre como a gente faz essa configuração inicial. Uma das coisas que vem sempre no Juniper, que a gente gosta bastante, é o pendrive. Nesse pendrive a gente tem exatamente o mesmo software que veio nele, então se eu precisar de um dia voltar ele para as configurações originais de fábrica, é só eu espetar esse pendrive e esse Juniper vai voltar ele exatamente como ele saiu da fábrica no dia que ele foi embalado pra gente. Ele vem várias... Nessa pequena caixa aqui, ele vem com para você passar os cabos. Então é muito legal, tem vários equipamentos desses de maior porte, que você põe ele no rack na frente
e você vai usar isso daqui para deixar os cabos bem acomodados, eles não ficarem aqueles cabos embolados e ficarem, por exemplo, cordões de fibra tracionados que podem gerar problemas para você no futuro. Então tem alguns fabricantes que mandam esse tipo de acabamento para ficar melhor acomodado no hardware. Isso aqui é só realmente para a caixa ficar mais robusta. Aqui a gente vai ter os trilhos. Esse aqui para equipamentos maiores ou mais pesados é bem interessante também, que eles são trilhos que a gente coloca na parte de trás do rack, exatamente para o equipamento não ficar pendendo no rack, então para ele dar mais estabilidade. Então, quando você tem um rack, esse rack a gente usa normalmente rack de servidores, né? Que ele tem trilhos na frente, você pode fixar na frente e atrás. Então isso aqui é legal que ele vai fixar e não vai ficar bem firme no rack o equipamento. Aqui dentro também eles mandam os cabos de energia no padrão do país que você comprou. Então como a gente comprou no Brasil, já vem os cabos com as tomadas necessárias para o Brasil. Né? Então se você comprar ele nos Estados Unidos, ele vai vir com os cabos padrão americano. Então dentro da caixa, a última parte que falta a gente abrir é exatamente o chassi. Sempre muito bem embalado. Ele vem embalado como se fosse para presente. Quando a gente pega aqui o chassi, o que ele é? Esse kit que a gente comprou, essa versão, esse bundle, ele vem com duas controladoras, né? Ele tem duas routing engines que eles chamam. Então são processadoras separadas que elas vão operar em redundância. Então esse equipamento ele tem 4 slots, né? Então esses 2 slots aqui, esses 2 primeiros estão com essas controladoras. Nesses duas aqui a gente vai colocar as placas com as interfaces de rede. Então, eu posso colocar, por exemplo, somente uma placa de interface de rede. Nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Nessa placa a gente vai ter 16 portas de 100. Então ele ficaria com 2 controladoras, mais a capacidade de 1.6 terabit. Eu posso colocar mais uma placa dessas aqui, então ele ficaria com 3.2 terabit de capacidade. Ou eu posso operar ele sem a redundância das controladoras e eu poderia colocar mais uma placa de interface de rede aqui, que seria a capacidade máxima dessa caixa, que seria 4.8 terabits de capacidade, 48 portas de 100 ou 12 portas de 400. É um equipamento que vai ocupar 2 U's, é um equipamento relativamente profundo, né? Aquele trilho que a gente viu, ele vai correr aqui por dentro para dar aquela estabilidade que a gente falou, que vai deixar esse equipamento muito bem fixado no rack. Aqui atrás a gente tem a parte de ventilação. Então lembrando sempre, quando os ventiladores são vermelhos ou laranjas, como é nesse caso, significa que esse é o lado que sai o ar quente. Então a captação do ar frio vai acontecer lá na frente, aqui atrás vai sair o ar quente. Então o seu data center tem que estar preparado para esse tipo de ventilação. Se for o contrário, que é muito incomum, os ventiladores têm que ser azuis, então que ele vai puxar o ar frio por aqui e soltar o ar quente lá na frente. Aqui atrás a gente tem a parte das fontes, né? As fontes são redundantes. Então, existe a possibilidade de você comprar esse equipamento com fontes DC ou fontes AC. A gente usa normalmente no data centers que são AC. Então, essa foi a opção de fonte que a gente escolheu. A Juniper, ao contrário de outros fabricantes, ela usa sempre... Você tem que usar o mesmo tipo de fonte quando você vai usar a fonte redundante. Então, ou vão ser 2 fontes AC ou 2 fontes DC. Existem alguns equipamentos que você pode misturar uma fonte AC com uma DC, não é o caso da Juniper. Então, nesse kit que a gente comprou, ele vem com essas 2 caixas. A caixa que a gente viu, que a gente abriu agora há pouco, que é a caixa com chassi, e essa outra caixa que vem com a placa com as interfaces de rede. A gente fala que ela é bem embalada, vem uma caixa dentro de outra caixa. Realmente tudo muito bem protegido. Mas também estamos falando de equipamentos que são muito caros, né? Então realmente a embalagem tem que ser um cuidado bem importante.
Então essa daqui é a placa das interfaces, né? Então nesse kit que a gente já comprou, veio o chassi mais essa placa com as interfaces, né? Então ele tem fisicamente aqui 16 portas de 100 GB. A questão desse equipamento é que a controladora dele é capaz de modular algumas dessas portas como portas de 400 GB. Então essa primeira porta aqui, por exemplo, ela tá escrito aqui em cima 400 GB. Então eu posso usar ela como 400 ou como porta de 100. Se eu usar ela como uma porta de 400 GB, ele vai desativar essas outras 3 portas aqui. Então cada grupo aqui, uma das portas vai ser de 400. Então essa porta é de 400, essa de 400, essa de 400 e essa de 400. E o que é legal desse equipamento é que eu posso usar isso de uma maneira configurável. Então eu posso falar assim, ó, eu vou usar essas duas de 400 e usar essas outras 8 como portas de 100 GB. Então você vai fazendo uma implantação das portas de 400 GB de uma maneira mais gradual na sua rede. Você não precisa virar tudo de uma única vez. Então aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer a instalação da placa dentro do slot, que vai deixar ela disponível. A gente vai fazer a instalação da placa dentro do slot. Uma coisa que é muito importante é que você consegue fazer a instalação da placa, igual, por exemplo, com ele em produção, mas para ela começar a funcionar, você precisa de fazer um reset na controladora. Então você, por exemplo, eu poderia pegar essa placa, lá no equipamento que a gente tem em produção hoje, esse slot aqui está vazio. Eu poderia pegar essa placa aqui e instalar lá no equipamento, que ele ficaria apto a ter 32 portas de 100 GB. Para eu poder usar essa outra placa instalada, eu precisaria de uma janela de manutenção. Então, mas eu poderia fazer isso em 2 momentos. Fisicamente, meu time de campo vai lá, instala a placa nesse slot e numa janela de manutenção eu só reinicio a controladora para que aquelas portas fiquem disponíveis. Agora nós vamos continuar o vídeo, nós vamos mostrar a configuração inicial dessa caixa, porque como eu falei, não adianta a gente ter só o recurso físico aqui na mão, ele tem que estar a pronto uso. Para ele estar a pronto uso, a gente tem que deixar ele configurado, deixar com a mesma versão que a gente tem usado na nossa rede, tem que estar, por exemplo, com as licenças já instaladas, porque não adianta nada, eu estou com o equipamento na mão, eu vou colocar ele em produção, puxa, eu preciso das licenças, eu correr atrás das licenças, às vezes não é algo que eu vou conseguir resolver em poucos minutos, às vezes eu preciso demorar até de alguns dias para resolver essa questão das licenças. Então, quanto antes a gente pegar a caixa e deixar ela pronto uso, vai ser melhor no momento de uma emergência.